Oi pessoal, tudo bem? Tô nem acreditando, mas eu tô achando que esse já é o nosso sétimo vídeo, né? Então, que começou aqui com uma brincadeira, já começa a produzir de uma certa forma uma consistência sobre essa temática do universo da marca, tá? Eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente do que a gente vem fazendo por aqui, porque parte desse vídeo ele será desenvolvido de improviso, né? As informações elas foram chegando aqui de última hora para mim, certo? Já estava quase fechando o vídeo e tive que adicionar algumas coisas, porque eu acho que a gente não poderia deixar de falar sobre, tá? Mas tá dentro da nossa temática, faz parte da nossa temática, porque a gente vai falar sobre comportamento do consumidor. E hoje não existe nada mais fluido do que o comportamento do consumidor, certo? Então acho que é um vídeo importante para quem produz conteúdo, ainda pensando sobre todos os aspectos dentro dessa lógica do universo da marca. E a gente vai tratar também, falar um pouquinho sobre que tipo de conteúdo pode ser produzido, levando em consideração esse novo comportamento, essas novas formas de consumo, certo? Então, meu nome é Felipe Rocha, esse é o sétimo vídeo dentro da lógica do universo da marca, e a gente inicia aqui. Então, pessoal, gostaria de começar aqui a abordar essa temática, falando que durante a conversa, durante algumas interações aí que a gente anda tendo aí, principalmente lá pelo Instagram, eu pude perceber, né, que já existe uma certa ciência, um certo conhecimento sobre isso que a gente vem tratando aqui, né, essa noção de que a gente precisa produzir um conteúdo que seja consumido de forma relevante, né? Esse entendimento de que a gente precisa levar sempre em conta os diferentes estágios de consideração que esses consumidores eles se apresentam, né? Então, a gente já conversou sobre isso, sabendo que eu preciso produzir um conteúdo para quem nunca ouviu falar da minha marca, eu preciso produzir um conteúdo para quem está começando a considerar consumir o meu produto, e a gente precisa trabalhar as diferenças, né, os meus diferenciais em relação à concorrência. A gente precisa trabalhar também o conteúdo de quem já consome nosso produto, né, e também essa parte do pós-venda. Então tem todas essas preocupações aí dentro dessa temática, tá? Só que um dos pontos que vem sendo colocado aqui para mim é exatamente esse. Tá bom, Felipe, a gente já sabe de tudo isso, mas o que é que a gente cria, né? Como é que a gente cria conteúdo? Quais são as bases que a gente pode seguir aí para tentar direcionar as nossas produções? E a gente vai falar um pouquinho disso também, porque no final das contas termina sendo consequência dessa nova jornada de consumo, certo? E aí, partindo do mesmo exemplo que eu tinha utilizado antes, né, dessa escadinha aqui, eu trago para vocês esse entendimento de que no momento em que esse consumidor ele era estimulado anteriormente, o passo seguinte, o comportamento natural, era ele ir geralmente em direção já ao teu produto ou aquele que estava sendo anunciado. Hoje essa estrutura ela é modificada e esse consumidor ele dá até 20 passos antes de chegar àquele que está sendo veiculado, né, àquilo que está sendo proposto a partir desses estímulos. Então ele vai lá no site saber mais informação do produto, ele vai lá nos buscadores de preço saber se existe produto mais barato, se aquele valor que está sendo ofertado é o mais em conta. Ele vai lá no site do Reclame Aqui saber se existe alguma queixa em relação ao teu produto, vai perguntar aos amigos o que é que eles acham disso, né? Então existe uma mudança significativa no comportamento do consumidor que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai pensar nas nossas estratégias e nas nossas produções, tá? E essa mudança nesse comportamento ela tem sido impactada diretamente por três fatores. Primeiro, o avanço da tecnologia, certo? O segundo ponto, o avanço também do próprio consumo de banda de internet, certo? O aumento desse consumo de banda larga, tá? Então, para as pessoas aí da minha geração, a gente lembra quanto a gente sofreu para consumir internet com aquela internet de escada, né? Então, quando a gente amplia esse consumo dessa internet, os comportamentos eles também são modificados. Uma prova disso são os vídeos que a gente assiste hoje por streaming. A gente não precisa baixar esses vídeos dentro dos nossos dispositivos, tá? E o terceiro ponto aí que eu acho que é bem importante também e que impacta diretamente essa mudança desse consumo dentro dessa jornada são os chamados dispositivos móveis, tá? Ou essa mobilidade que hoje nós temos a partir dessas ferramentas dos smartphones que a gente carrega aí para cima e para baixo todos os dias, certo? E o principal fator que entra para a gente aqui como esse dispositivo de diferenciação dentro dessa jornada de consumo é porque esses dispositivos móveis, eles permitem hoje um alcance, né, de uma individualidade que antes a gente não tinha, tá? Então, trazendo aí para vocês também, como vocês podem ver, eu acho que isso é um grande representante dessa cultura que a gente tinha até certo tempo, né? Que o nosso consumo ou a nossa jornada de consumo de conteúdo, ela sempre foi muito pautada em relação, né, aos hits ou aos top 10, né? Então, existia muito essa tendência de consumir sempre os livros que está todo mundo lendo, né, as músicas que está todo mundo ouvindo, os filmes que está todo mundo
assistindo, né? Isso é uma característica muito forte ainda de um mercado que era totalmente baseado em um sistema tradicional, principalmente em um mercado que era fundamentado aí com base na parte física ou nas limitações dos ambientes, né? Na limitação física de cada ambiente. Então, se a gente pega esse consumo de massa, se a gente pega esse consumo dos hits ou do top 10, é no consumo que era ofertado, porque não existiam espaços na prateleira para que a gente apresentasse, por exemplo, todos os livros do mundo, né? Então, a gente tinha que escolher ali, geralmente, os livros que eram mais vendidos e ofertar para os nossos consumidores, promovendo assim um consumo praticamente igualitário. Todo mundo consumia o mesmo tipo de informação. Então, com essa virtualização destes ambientes sociais, dessas instâncias, dessas instituições que antes ocupavam espaço físico e agora estão presentes dentro desse ciberespaço, a gente consegue superar essa limitação física e aí a gente, aliado também a essa ideia desses dispositivos móveis, a gente começa a ver, né, algumas das consequências dessa mudança, desse comportamento do consumidor. Então, quem fala para a gente de uma forma bem interessante sobre essa mudança desse consumo de massa para um consumo mais seletivo, mais um consumo mais personalizado, é o Chris Anderson, lá no livro dele A Cauda Longa, quando ele vem apresentar para a gente a própria teoria da cauda longa, né? Então, a teoria da cauda longa, como vocês podem perceber, ela parte dessa ideia de que a gente sai desse consumo dos hits ou do top 10, de uma sociedade onde produzia tudo para ser consumido em massa, e a gente vai para uma estrutura hoje, dentro de um ambiente virtual, onde existe lugar e espaço para tudo, ou seja, existe uma necessidade de consumo para todo e qualquer tipo de produto que você venha oferecer, porque existem pessoas interessadas em tudo, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Recentemente eu li um livro bem interessante também, abordando um pouquinho dessa temática, que é um livro do Walter Longo, que se chama Da Idade Média para a Idade Mídia, que ele faz uma comparação bem interessante, né? Dizendo exatamente isso. A gente sai desse momento, dessa Idade Média, onde esse conteúdo ele era consumido, era produzido para ser consumido de uma forma mediana por todos, e vai para um consumo, uma jornada de consumo da Idade Mídia, né? Onde as pessoas elas são conhecidas de uma forma individual com base na sua usabilidade, ou seja, com base da forma como elas se portam a partir dessas interações aí dentro do seu smartphone, né? Então hoje a gente tem uma possibilidade muito maior de produzir um conteúdo especificado e sair dessa ideia de que as pessoas elas só querem consumir aquilo que a gente entende por um conteúdo de massa, tá? E essa ideia de que existe um consumidor para todo e qualquer tipo de produto, ela é muito interessante para a gente, até para que a gente tente se libertar um pouco mais e achar que a gente só deve produzir conteúdo da forma que está todo mundo fazendo. Pô, Felipe, se eu for produzir algo totalmente diferente, eu não vou ter audiência para isso. Eu tenho que fazer aquilo que geralmente todo mundo está fazendo. E a lógica, ela não caminha dessa forma dentro dessa nova jornada de consumo, tá? E aí, só para fazer um parêntese dentro do que a gente está conversando aqui, sobre essa ideia desse consumo de conteúdo de massa, né? Estou trazendo essa imagem desse efeito de manada que a gente fala muito. Estou trazendo essa imagem aí sobre esse efeito de manada que a gente fala muito, né? Principalmente para quem produz conteúdo, que é o alerta é o seguinte: se a gente vive, por exemplo, dentro desse circuito, né, de querer ler apenas os livros que está todo mundo lendo, consumir música que está todo mundo consumindo, assistir os filmes que está todo mundo assistindo, a gente corre o grande risco de produzir exatamente o que está todo mundo produzindo. Por quê? Porque o nosso repertório ele fica muito parecido, ele fica muito semelhante com aquelas pessoas que nos rodeiam, né? E a gente já tinha falado também que todo processo criativo nada mais é do que essa conexão entre elementos aparentemente desconectados. Para que eles estejam desconectados, a gente precisa pegar esses elementos de uma forma diversificada. Então, é interessante para você que é produtor de conteúdo que consuma o mais amplo, né, a maior variedade possível de conteúdos diversificados, né, e tente sair desse fluxo aí, desse conteúdo massivo, desse top 10, tá? Então, dentro dessa proposta, desse conteúdo que deve ser produzido hoje em dia para ser consumido de uma forma individualizada, eu gosto muito da noção do entendimento que a gente tem sobre a teoria também do Oceano Azul. Não sei se vocês já ouviram falar que também o nome do livro é Oceano Azul, as pessoas estão um pouquinho com falta de criatividade aí nesses livros, mas essa teoria, ele vem trabalhar essa ideia, dizendo que a gente vive em um segmento tão competitivo, né? Geralmente a gente se encontra, nosso produto ou nosso serviço, ele se encontra num segmento tão competitivo que ele faz uma comparação com esses oceanos, com essas áreas, como se eles fossem oceanos vermelhos, né? Oceanos sangrentos, as pessoas estão ali
praticamente ali os tubarões tentando se matar a todo momento para ocupar um lugar no espaço. E aí o que ele vem nos dizer é muito interessante, que é o seguinte, né? Não adianta ficar batendo cabeça ou brigar, né, por um lugar no espaço nessa área que já é totalmente competitiva, nessa área que já está todo mundo ali tentando se matar para conseguir chamar a atenção dos seus consumidores. E a forma que ele diz para a gente tentar sair dessa zona mais sangrenta e ocupar assim o Oceano Azul, onde a gente conseguiria assim reinar em absoluto, era da gente criar um segmento totalmente novo, né? Então, para que a gente consiga criar um segmento totalmente novo, a gente precisa sair daquela lógica do que está todo mundo fazendo e começar a se questionar de que forma eu posso atender o meu consumidor de uma forma diferenciada. O que é que todo mundo faz que eu posso fazer diferente? E como é que a gente pode fazer isso de uma forma diferente, tá? Para isso ele traz essa ideia desses modelo das 4 ações, né? Então no modelo das 4 ações ele traz essa ferramenta como uma forma da gente utilizar essa estrutura para pensar em serviços e negócios inovadores. Dentro desse modelo das 4 ações, ele traz aí essa ideia desses 4 elementos, que é a lógica de reduzir, elevar, eliminar e criar. Eu queria focar nesse momento, já que a gente está falando dessa necessidade, dessa produção de um conteúdo que é individual por causa dessa mudança desse comportamento desse consumidor, para a gente focar nessa lógica aí do eliminar, tá? Então, o que é que ele vai dizer para a gente, para que a gente crie um conteúdo inovador, ou crie um segmento totalmente novo dentro dessa lógica já tão competitiva? Ele vai dizer exatamente o seguinte: eliminar, e aí a gente precisa fazer esse questionamento. Quais são os atributos considerados indispensáveis pelo setor que deveriam ser eliminados, tá? Ou seja, o que é que ele diz para a gente? Assim, o que é que está todo mundo fazendo que você pode eliminar? Né? E liga para a gente esse alerta de por que eu preciso fazer exatamente o que está todo mundo fazendo. Por que o mercado ele sempre funcionou assim e eu preciso seguir, né, esse efeito de manada, esse conteúdo massivo, esse comportamento massivo ainda que ainda é de um tempo passado. E quando a gente está falando de um atributo que é indispensável para o setor, é um atributo que realmente ele é entendido como um atributo que é fundamental no setor, como por exemplo, o falar de pizza seria realmente a retirada da massa. A massa é a base de toda e qualquer pizza. É como se a gente começasse um negócio novo, distribuindo, oferecendo para os nossos consumidores pizzas que não tem massa, porque seria o atributo principal e fundamental, tá? Deixa eu tentar aproximar mais esse exemplo aqui para a nossa realidade. A gente está vivendo um momento muito complicado pela questão da pandemia, do corona e etc. E alguns negócios eles já começaram a se reinventar nesta situação, obedecendo aí novas práticas de comportamento do consumo e novas formas dessa jornada, certo? Quando a gente fala dessa retirada de um atributo que é indispensável, por exemplo, vamos pegar um fotógrafo. Então, qual seria o atributo indispensável de uma pessoa que vai desenvolver ali o seu serviço, vender o seu produto ali, da questão da fotografia? É a presença do fotógrafo. É o cara que está ali com você, está dirigindo aquela cena, está dirigindo ali as pessoas que vão ser fotografadas. É a mão do fotógrafo que está indo ali na lente. É ele que vai escolher a melhor posição, que vai manusear aquele instrumento. E aí a gente já começa a perceber, dentro dessa lógica de retira esse atributo principal, né, só que é ocasionado dessa forma por causa da nossa limitação desse contato físico, que várias ações, ou seja, vários desses serviços já são realizados de maneira totalmente virtual. É o cara que está aqui do outro lado que começa a guiar a outra pessoa aí sobre o jeito, a pose que ela deve fazer, sobre o botão que ela vai apertar, sobre o cenário que ela vai escolher, tá? Então a gente consegue, de uma certa forma, entender essa retirada da prática. Pô, sempre foi convencional que o fotógrafo tem que estar lá. Por que ele precisa estar lá? Certo? Sempre foi convencional que as pizzas são feitas assim. Por que ela precisa ser assim? Tá? Sempre foi convencional que a parte de atividade física ela era realizada dessa forma, era acompanhada de forma presencial. Por que precisa ser assim? Por que precisa seguir o padrão da massa nos dias atuais, quando a nossa realidade já está pedindo algo totalmente diferente? E uma grande característica também, que já é até uma própria consequência dessa mudança dessa jornada desse consumidor, é essa explosão desse serviço pelo on-demand, né? Aquele serviço que você escolhe onde é que você vai assistir, como você vai assistir. Isso vem para mudar tudo, até as nossas práticas publicitárias, tá? Por muito tempo, o publicitário ele sempre foi tido como dono do tempo dos consumidores, né? Até porque a gente decidia em que momento a gente ia interromper a programação dele, veiculando os nossos próprios anúncios. A gente escolhe o que ele ia ver, quando ele ia ver e como é que ele ia ver. Hoje em dia o consumidor ele é dono no próprio tempo, principalmente com base nesses dispositivos móveis, ele tem essa certa liberdade e por tudo aquilo que a gente já viu também sobre a questão da mediatização, liberação do polo de emissão e etc.
Então, sendo dono do seu próprio tempo, o consumidor hoje ele escolhe o que ele quer ver, quando ele quer ver e como ele quer ver. Então, isso traz para a gente uma responsabilidade ainda maior, porque a gente precisa produzir um tipo de um conteúdo que precisa ser atrativo o suficiente para que chame a atenção destes consumidores. E aí a gente vai exatamente naquela lógica lá que a gente falava desse conteúdo que é massivo. Né? Se você parte, se você continua produzindo conteúdo para ser consumido como aquele conteúdo que é top 10, que todo mundo trabalha, é aquele hit que não sai da cabeça, que vive ali circulando entre a sociedade, por que é que eu iria consumir esse conteúdo no teu canal se eu poderia consumir esse conteúdo em qualquer outro tipo de lugar, tá? Então a forma que você tem de atrair é produzindo uma coisa que ninguém produz, é burlando esse sistema, é saindo desse fluxo contínuo que a gente se encontra a todo momento, certo? E aí eu estava procurando alguns desses exemplos para a gente trabalhar essa lógica dessa cauda longa, para mostrar a vocês que existe um consumidor que está nesse momento em busca daquilo que você tem a oferecer, independente do que seja, né? Independente do que seja. Estou trazendo esse exemplo para vocês aí que eu fiz uma busca rápida e vi aí, por exemplo, que tem muita gente interessada na internet em saber como se faz roupa para hamster. Como se faz roupa para hamster, tá? E já tem 11.547 pessoas aí em busca dessa informação, querendo saber como essa situação ela pode ser desenvolvida. Esse é um exemplo totalmente irrisório e besta, porque a gente está trabalhando. Mas eu quero que você só entenda que dificilmente esse tipo de produção seria um tipo de uma produção que circularia dentro desse consumo de massa, porque não haveria espaço para isso. Porque a gente ia subentender que ninguém estaria em busca desse tipo de conteúdo, né? Só que dentro dessa cauda longa, já que a gente supera essa limitação de espaço físico, existe lugar e produto para todo mundo. Então, quer dizer que você pode também oferecer um produto diferenciado que não precise seguir a massa como geralmente é feito, tá? E aí eu estou trazendo mais outro exemplo para vocês, tá? Só para que você não fique dizendo, Felipe quer o fim da publicidade tradicional, Felipe é muito malvado por ser tudo. Não é nada disso, porque a gente começa a observar as coisas com um olhar um pouco diferenciado. Então, isso é uma pesquisa realizada pelo YouTube, não é uma pesquisa muito antiga, uma pesquisa de 2018, que diz o seguinte em relação a essa mudança de comportamento. O que é que ela está nos dizendo? Dizendo que no momento em que a gente se posiciona diante de uma televisão para a gente assistir o programa que a gente quer, não é o que a gente não quer não, a gente senta ali para assistir o que a gente quer, 18% dos consumidores apenas afirmam que eles dão atenção total à programação que está sendo veiculada. Por que isso acontece? E aí mais uma mudança no comportamento do consumidor, porque geralmente a gente consome esse tipo de conteúdo por meio, né, ou dividindo essa atenção a partir de um dispositivo de segunda tela, como por exemplo um tablet ou um smartphone, tá? E esse dado ele fica ainda mais cruel, porque ele está dizendo que 18% dá atenção total àquele que ele estava querendo ver. O dado fica mais cruel quando diz o seguinte, que na hora que aquela programação que a gente estava assistindo, ela sai e que entra um intervalo comercial, 70% das pessoas deixam de dar atenção total à televisão e passam a focar no seu smartphone ou no seu tablet, nesse dispositivo de segunda tela. E por isso a gente começa a entender por que os anúncios que são desenvolvidos para estes meios, eles começam a perder uma certa relevância, deixam de ter aquele impacto que eles tinham antes, né? Então, se a gente for pegar esse consumo que era produzido ainda nessa hegemonia desses veículos de comunicação de massa, o que é que se tinha antigamente? A gente tinha uma família que ficava toda reunida, uma única família, diante de uma televisão, né? Não existiam essas distrações que nós temos hoje. O que é que acontecia naquela época? Aquela mensagem era veiculada e impactava todo mundo da mesma forma. Hoje, com base nessa noção que a gente sai dessa idade média para a idade média e que cada uma dessas pessoas tem um dispositivozinho na sua mão, a gente tem uma fragmentação de consumo de mídia imensa, entendeu? Então, por isso que a gente precisa produzir esse conteúdo de uma forma diversificada e pensando também quais são as portas que esses consumidores eles se utilizam para consumir essas informações, como a gente já tinha falado antes. Então, dentro desse sistema, a grande preocupação que a gente tem enquanto estrategista ou produtores de conteúdo é como é que a gente vai orquestrar todas essas publicações. O cara ele não está só prestando atenção na televisão, o cara não está só prestando atenção no smartphone. Como é que a gente pode desenvolver as nossas estratégias e fazer com que esses dispositivos eles interajam entre si? Como é que a gente pode desenvolver uma comunicação para ser consumida de forma continuada, né? Porque ela passa na televisão, ela continua no tablet, ela continua no smartphone. Então, como é que a gente pode desenvolver um conteúdo que é consumido com essa base sequencial, tá? Tudo isso vai ligando o alerta para a gente e vai
promovendo ou indicando ainda mais essa mudança dentro dessa jornada do consumidor, certo? Então, outro dado que a gente tem também bastante importante aí, que além desses consumidores que consomem de uma forma simultânea ou sequencial por meio de dispositivos de segunda tela, grande parte dos consumidores que se utilizam dos seus dispositivos, eles se utilizam de smartphone, de celular para acessar esse tipo de programação, tá? E é importante para a gente isso, para que a gente entenda que o nosso conteúdo ele precisa ser redirecionado ou redimensionado para que seja consumido em um dispositivo com a tela menor. Então, tenho que ter uma preocupação muito grande com o tamanho da fonte daquilo que está sendo produzido. Se os botões que estão ali no meu site, eles conseguem a gente consegue interagir com eles por meio do smartphone, né? Se aquela comunicação ela é nítida ou se ela deixa espaço para outras interpretações. Eu sei que os dispositivos eles já têm uma tela ainda maior, mas a grande maioria ainda parte ainda dessas telas que não proporcionam um consumo, né, semelhante ao consumo da televisão. Então a gente precisa pensar nisso também. Grande parte dos consumidores consomem com base nos smartphones e a gente precisa pensar no conteúdo para ser consumido por meio de um dispositivo com a tela menor, certo? Então, ainda dentro dessa pesquisa aí sobre essas novas jornadas de consumo e até para que a gente já comece a entrar nos territórios de necessidade, né? Esse dado, esse gráfico traz para a gente aí quais são as principais motivações que as pessoas elas usam, né? Elas atendem ao consumir esse tipo de conteúdo dentro desse universo digital, né? E o que é que a gente tem aí? A gente tem essa parte da conexão, do conhecimento, do entretenimento e principalmente esse fator aí que é a questão do relaxamento, né? As pessoas, elas geralmente, elas entram dentro desse, elas acessam esse tipo de informação em busca de relaxar. Elas querem também que esse seja um ambiente onde elas consigam ficar mais tranquilas, ficarem mais relaxadas enquanto elas navegam. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai apresentar o nosso conteúdo publicitário em um momento onde a única coisa que elas não querem ver é conteúdo publicitário, tá? Por isso a gente entra aí nessa questão desses territórios de necessidade, como vocês podem perceber. Então, os territórios de necessidade são zonas praticamente universais, certo? São pontos de acesso ou pontos de produção de conteúdo que a gente pode fazer uso para a gente produzir as nossas próprias estratégias e nossas próprias informações. O que é um território de necessidade, como é que ele se aplica? Então, de acordo com a pesquisa, existem 4 territórios de necessidades, tá? Sendo eles essa parte do entretenimento, tá? Isso é um território que é muito comum e é muito utilizado para as pessoas. A gente já falou muito disso por aqui, né? Principalmente partindo daquela lógica de que uma boa publicidade é aquela que não tenta vender, e sim aquela que é consumida em forma de entretenimento, certo? A gente já conversou muito sobre isso, sobre esse território de necessidade. Né? O outro ponto que eles apontam aí, que começa a surgir como novidade para a gente, é o território do conhecimento. As pessoas elas se utilizam, elas buscam muito o acesso por meio, né, desse ciberespaço em busca de conhecimento, em busca de aprendizado, tá? Outro ponto que ele coloca é a questão da conexão. As pessoas elas querem se conectar com as marcas, elas querem que as marcas elas promovam essa certa conexão. E aí o último ponto é a ideia da identidade. Elas querem se identificar com aquilo que é apresentado, certo? E aí dentro ainda dessa lógica, desse primeiro território de necessidade, que é o entretenimento, e aí fazendo uso, mais uma vez, né, dos dados presentes nessa pesquisa, para você não falar que sou eu o ruim dessa história, né? Essa pesquisa ela vem mostrar para a gente que existe uma certa barreira dentro dessa jornada desse consumo, tanto é que os consumidores hoje eles instalam aí nos seus dispositivos bloqueadores de anúncio publicitário, deixando muito claro que isso não é uma coisa que eles querem consumir a todo momento. Então, a pesquisa diz isso, existe uma grande barreira por parte desses consumidores que não querem seguir nessa lógica antiga e nem permitem ser interrompidos pela publicidade no momento que elas querem, mas por outro lado diz assim, olha, as pessoas não querem ver publicidade, tá? Mas as pessoas elas gostam de se divertir, elas gostam de dar risada, elas gostam de se emocionar e vocês devem fazer exatamente isso. Né? Vocês fogem dessa ideia de vender e vocês vão tentar, por meio dos seus produtos, tentar fazer com que ela relaxe, tentar fazer com que ela se divirta e tentar fazer com que ela se emocione ainda dentro desse território, dessa parte do entretenimento, tá? Trazendo para vocês mais uma vez o exemplo aí do Nubank. O Nubank é um case que os caras eles trabalham muito bem essa ideia do universo da marca, certo? E aí eles fizeram uma ação aí genial, assim como todas as outras, onde eles oferecem aula. Eles montaram estruturas em ambientes físicos, em um ambiente físico, e começaram a oferecer aulas gratuitas de meditação para as pessoas, certo?
com a questão de que o passe para que você fizesse parte dessas aulas é que você deveria mostrar que você era cliente dos outros bancos, tá? Ou seja, você passa tanta dificuldade, você tem tanta dor de cabeça com o seu banco, que eu estou aqui lhe oferecendo uma aula aqui gratuita de meditação para você tentar ficar um pouquinho mais relaxado com isso. Então, isso é uma prova de um entendimento básico sobre a questão desse território da necessidade, que é essa parte do relaxamento, né? Poderia ter feito isso daquela forma tradicional, falando que o banco dele era melhor, tinha menos burocracia, mas aí os caras, o que é que eles fazem? Existe uma barreira da publicidade, eu não vou falar como se fosse uma publicidade e vou produzir dentro desse território de necessidade um conteúdo que você sinta, né? Eu quero que você sinta o que eu estou querendo passar para você, né? Outro exemplo aí bem interessante, e o território que a gente precisa prestar muito atenção, é esse território do aprendizado, certo? Então, dentro dessa jornada de consumo, a gente está vendo aí uma explosão que não vem de hoje, já vem de muito tempo, que é essa ideia do faça você mesmo. É um momento onde a gente empodera os nossos consumidores, ensinando e pedindo para que eles realizem as suas próprias ações. Então, assim, atividades que antes eram só realizadas pelos profissionais, elas podem ser desenvolvidas pelos próprios consumidores dentro das suas casas. O que significa que dentro desse território da necessidade do aprendizado, você vai se colocar de forma útil para os teus consumidores. Como, por exemplo, se eu fosse dono de uma loja dessa de multi-utilidades, eu poderia gravar uma série de vídeos mostrando como é que esses consumidores eles poderiam realizar pequenos reparos na sua casa. Por exemplo, se eu fosse dono de uma loja de roupas, eu poderia ensinar as minhas consumidores como é que elas poderiam montar as suas roupas, os seus looks, né? A gente vai ficar sem São João aí esse ano por causa da nossa realidade, mas eu poderia, por exemplo, montar look para o São João, mostrar como é que você poderia reorganizar ou reaproveitar algumas peças, nesse entendimento de ser útil, de ensinar as pessoas com base naquilo que eu tenho, com base no meu produto, com base no meu serviço, certo? E quando a gente fala de território de necessidade, a gente também está falando de uma forma que a gente encontra de tentar, não é burlar, mas é uma forma que a gente tem de tentar contornar esse bloqueio que os nossos consumidores eles têm diante desse conteúdo publicitário. Então, eles não querem publicidade, mas eles querem se divertir, eles querem se informar, eles querem aprender. Então, quando a gente produz, por exemplo, um conteúdo com esse sentido de ensinar, utilizando o nosso produto, eu estou ali com a questão estou ensinando como é que essas pessoas elas podem fazer reparos na sua própria casa. E em segundo plano, né, como coadjuvante de todas aquelas ações, tem os meus produtos que eu ofereço no meu próprio estabelecimento. O cara que vai fazer essa pesquisa, ele não foi com o intuito de comprar nenhuma daquelas ferramentas. Ele não está buscando por publicidade, ele está buscando pelo território do conhecimento, que é essa parte de tentar saber como é que as coisas elas podem ser resolvidas. Só que ela encontra em segundo plano, o meu produto ali em ação. O interessante é que quando essas ações elas são desenvolvidas dentro do próprio ambiente digital, esses passos eles ficam mais próximos, né? Então, eu estou sendo estimulado naquele momento. Pô, caramba, é assim que se desenvolve isso. Eu posso fazer o reparo da minha casa dessa forma. E eu vi que a ferramenta é essa. E aí eu vou rapidamente lá no Google, faço uma busca por aquela ferramenta e encontra o teu produto ou o teu serviço. Então a gente quebra um pouquinho dessa barreira que existe ao não apresentar e não ser entendido enquanto produto publicitário, tá? Um fator muito importante ainda, quando a gente fala dessa questão dessa zona, desse território de necessidade que envolve essa parte do aprendizado, não é só a questão de você ensinar, não. As pessoas elas querem aprender sobre tudo, certo? E aí também entra esse fator muito importante, que é o seguinte, as pessoas elas querem ver como é que o teu serviço funciona, elas querem entender como é que o teu produto ele funciona. Isso é um acesso que a gente não tinha antes. A gente só sabia como o produto ele funcionava ou não quando a gente ia até o ponto de venda e mexer, manusear naquela ferramenta. Hoje não, né? Hoje a gente, na maioria das vezes, a gente já chega sabendo mais do que o vendedor na própria loja, de tanto de pesquisa que a gente já fez. Então, a gente tem oportunidade com a produção desses conteúdos de apresentar o nosso produto em funcionamento, de apresentar o nosso serviço em funcionamento. As pessoas querem saber como é que aquele produto ele é ligado. Por isso que tem uma estratégia que é muito utilizada hoje, né? O unbox, né? É quando aquelas pessoas elas abrem, elas fazem aqueles pedidos e hoje eu vou filmar aqui mostrando o meu celular que chegou e quais são as suas principais funcionalidades. Então, todas essas funções elas fazem parte dentro desse território que trata aí sobre a questão do aprendizado e que a gente precisa ficar muito atento sobre isso, tá? Porque aí a jornada de consumo a gente já está na internet e quando a gente faz isso a gente já facilita esse caminhar até as nossas produções, até os nossos produtos e serviços, certo?
E a gente já está chegando ao fim aqui, eu acho. Sempre fico perdido aqui com a questão do tempo, certo? Mas outro território que a gente deve falar também, que anda praticamente de mãos dadas, é esse território, tanto da conexão. Quando a gente fala de um território de conexão, a gente está falando de uma situação onde as produções dos teus conteúdos, eles precisam proporcionar, causar essa empatia. Ele precisa conectar aquele consumidor com os valores que a tua marca ela prega, né? Incentivando, apoiando, inspirando para que sejam desenvolvidas outras ações. E essa ideia da conexão está muito relacionada à ideia da identidade, porque quando a gente se conecta, né, causa essa identificação muito maior com aquilo que está sendo consumido. E o que é que acontece? Dificilmente, pela realidade social que a gente tem, infelizmente, né, as pessoas, elas dificilmente elas se identificam com aquilo que geralmente é produzido. As pessoas elas não se reconhecem no anúncio publicitário. Elas não se reconhecem na programação que está acontecendo ali. Só que existe uma mudança nessa jornada de consumo. Então, se as pessoas elas não querem me retratar da forma que sou, eu vou pegar o meu dispositivo, já que eu sou dono do meu próprio tempo agora, e vou em busca daquilo que eu acho que causa essa identificação muito maior comigo ou aquilo que eu acredito. Então, recentemente houve na verdade, não é recentemente, né? Isso é uma coisa que acontece a todo momento. A gente sempre tem problemas sociais, questões ambientais, que geralmente elas causam esse debate social e as marcas, muitas dessas marcas, elas preferem se omitir desse posicionamento, que é um erro, né? Isso é uma pesquisa hoje, por isso que eu digo que eu estou pegando essas coisas, é uma pesquisa hoje da YouPix, né? Que é um site bem interessante para a gente buscar esse tipo de informação, trazer exatamente isso, né? Que grande parte da população sente uma empatia muito maior por aquelas marcas que se posicionam em relação a essas preocupações e causas sociais. E é isso que promove essa identificação, né? Não é você ficar omisso diante dos fatos, não. É você ter um posicionamento claro. Quando você se posiciona, o consumidor consegue identificar que você fala exatamente aquilo que ele quer ouvir, que você tem os mesmos pensamentos, né? Você tem o mesmo ponto de vista, e isso promove uma identificação muito maior. É isso que segura os consumidores, na maioria das vezes, né, até fidelizando o próprio ato de consumo. Eu não vou consumir do cara que não tem um posicionamento político definido. Eu vou consumir de uma marca que eu sei que me representa muito bem. E isso é o território da identidade, certo? Mais um território a ser trabalhado aí e que consegue burlar ou circular de uma certa forma esse bloqueio que existe em relação a essa propaganda convencional que os consumidores eles já não aceitam com tanta facilidade como aceitavam anteriormente, beleza? Só para finalizar, certo? Quando a gente vai criar conteúdo, a gente precisa levar em conta todos estes fatores, tá? Que houve uma mudança nessa jornada de mídia, que esse cara ele não vai direto ao produto, né? Que ele quer pesquisar mais informação sobre aquele que está sendo ofertado, que ele anda com esse dispositivo de segunda tela para cima e para baixo, para fazendo com que esse teu consumidor ele se conecte ou fazendo com que mantenha esse teu consumidor online na maior parte do tempo, tá? E eu quero que vocês fixem também essa ideia desses territórios de necessidade. Então eu abri o vídeo dizendo que o comportamento do consumidor ele é muito influenciado pelas mudanças sociais, pelos impactos tecnológicos e sociais. Mas quando a gente fala de território de necessidade, a gente está falando de algo que é mais permanente. Então, mesmo que essas mudanças elas ocorram, as pessoas elas ainda estarão em busca de entretenimento, elas ainda estarão em busca de conhecimento, de conexão e de identidade, tá? Então, são essas as zonas, são esses os pontos que você deve levar em consideração ao produzir o seu conteúdo também aliado e atrelado a todas essas ferramentas que a gente já viu dentro desse universo da marca, certo? Aí a gente volta a bater no mesmo ponto. Ah, Felipe, só vou fazer isso agora? Não, você vai juntar com o que a gente já viu sobre embalde, sobre marketing digital, sobre persona, sobre tudo isso que a gente já vem tratado e vai pensar de uma forma muito maior sobre como é que essas relações elas podem ser promovidas, certo? É isso. Não, não é isso. E agora eu vou falar para vocês aí o que foi que entrou aqui no segundo tempo aqui, quase no finalzinho do jogo. Porque acabou de sair uma pesquisa, saiu hoje, né, uma pesquisa aqui do BTG Pactual, certo? Sobre o legado da quarentena para o consumo, tá?
Não dá. Essa quarentena, a pandemia, o corona, ela muda significativamente o comportamento do nosso consumidor. Então, muitos desses atos, muitos desses exemplos que eu falei aqui, talvez não se sustentem por muito tempo, a não ser aqueles que são utilizados a partir desses territórios de necessidade, certo? Mas essa própria pandemia, ela já vem imputando nesses consumidores uma mudança muito drástica em relação à sua própria jornada, tá? Então, setores já estão sendo totalmente impactados por isso. Alguns negócios eles já estão morrendo, enquanto outros estão ganhando um fôlego muito maior. Essa pesquisa seria até interessante que vocês pesquisassem. Eu tentei pegar alguma coisa aqui, mas como eu falei, essa pesquisa ela saiu hoje e ela tem umas 100 páginas lá do PDF, então não deu. Eu pretendo ainda ler para que a gente possa falar um pouquinho sobre ela, tá? Mas aí ela já traz muitos dos setores que estão sendo impactados, jornada de consumo que está sendo modificada, alterada e que a gente precisa prestar atenção para entender como é que essas coisas elas ficarão daqui em um futuro próximo, tá? Então, muitas dessas mudanças, elas são mudanças que não terão força suficiente para se tornarem permanentes. Outras não, outras mudanças, elas ficarão, certo? E a gente precisa estar atento a tudo isso. Mas bota uma coisa na tua cabeça, tá? Dentro da lógica dos territórios de necessidade, por mais que essas mudanças elas ainda venham a ocorrer, se você estiver trabalhando dentro dos territórios de necessidade, você está trabalhando dentro de um conteúdo que pode ser produzido ainda de forma segura. E aí, para a gente não esquecer também, as marcas, o primeiro vídeo que a gente trabalhou, certo? As marcas, elas precisam resgatar a sua humanidade, certo? As pessoas estão precisando de marcas mais humanas. Elas estão precisando de marcas que tenham essa empatia pela situação que as pessoas estão passando nesse exato momento, tá? Então, é o momento de pegar na mão desse consumidor, entender a sua realidade e ver de que forma a gente pode ajudar essas pessoas, porque quando tudo isso passar, estas serão as marcas que serão lembradas, tá? Próxima semana a gente vem com mais um conteúdo, certo? Trabalhando outros pontos ainda dentro dessa loja do universo da marca. Valeu!